Olá! Sabe, com tudo que anda acontecendo no mundo, muita gente volta a falar sobre o tempo do fim, né? Aquela passagem de Daniel. E aí surgem as discussões sobre julgamento, salvação. Pois é, e é nesse contexto que a gente mergulha hoje num artigo interessante dos cristãos estudantes da Bíblia chamado A Amplitude da Salvação. Ele desafia um pouco aquela visão mais comum, sabe? De que a salvação é só para quem crê agora. Ah, interessante. Ele propõe algo mais amplo, então. Baseado em quê? Isso. O ponto de partida é 1 Timóteo 4,10, que diz que Deus é salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. A ideia central é se essa salvação não seria para todos, mas talvez em momentos diferentes. Entendi. Então o artigo sugere fases distintas. Uma para a igreja agora e outra para o resto da humanidade depois. Exatamente essa linha. O artigo argumenta que essa visão de que só agora é a chance, bom, ela não bate bem com algumas profecias, como a promessa lá em Gênesis de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Certo, a promessa a Abraão. E como eles encaixam a igreja nisso? A visão que o artigo traz é que esta era do Evangelho, a nossa era, seleciona um grupo específico, a igreja eleita, o pequeno rebanho, como Pedro fala. Um grupo que vai ter um papel com Cristo lá na frente, na restauração. Não que sejam os únicos a serem salvos, entende? Faz sentido essa distinção. Mas quais textos eles usam para sustentar essa ideia de uma oportunidade mais universal, mesmo que não seja toda ao mesmo tempo? Um texto-chave é 1 Timóteo 2, versículos 4 a 6. Ali diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e que Cristo se deu como resgate por todos, um testemunho que seria dado a seu tempo. A seu tempo. Isso sugere mesmo fases diferentes. E a ligação com Adão e Cristo, como entra aí? Entra com Romanos 5. A lógica é, assim como o erro de um só, Adão, trouxe consequências para todos, morte e pecado, da mesma forma o ato de justiça de um só, Cristo, traz a possibilidade de justificação e vida para todos. A solução tem que ter o mesmo alcance do problema, né? Claro, uma simetria. Então vamos às fases que o artigo descreve. A primeira, essa salvação especial. Como funciona? Essa é a que estaria acontecendo agora, para os eleitos. A prova deles, segundo o artigo, envolve passar por dificuldades, perseverar. Paulo fala disso em 2 Timóteo. Se sofremos com ele também reinaremos. Crer agora tem um custo, um sacrifício associado. Um caminho mais árduo agora. E qual a recompensa? A recompensa é celestial, né? Ser co-herdeiro com Cristo, como Romanos 8 descreve. É um privilégio, mas exige essa prova atual. Ok, entendi essa parte da igreja sendo provada agora. E a salvação geral para o resto das pessoas? Como o artigo vê essa oportunidade futura? Bom, essa seria no milênio, depois da volta de Cristo, é para o resto dos homens que Atos menciona. Haverá a ressurreição, e aí vem o juízo. Mas o artigo interpreta isso não como condenação direta, sabe? Ah, não como condenação, e sim como? Como um período de 1000 anos, 2 Pedro fala do dia do Senhor como 1000 anos, para aprendizado e teste individual. Seria para muitos a primeira chance real de conhecer a Deus e escolher, mas em condições diferentes. Condições diferentes como? Sem a influência do pecado original tão forte ou sem Satanás. Exato, o artigo aponta para Jeremias, que fala de um tempo em que não se dirá mais os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. E Apocalipse fala de Satanás preso durante o milênio. Então, seria um ambiente mais... Propício. Entendi. Uma oportunidade mais justa, digamos assim. Isso. E aí o sacrifício de Jesus, que 1 João diz que é pelos pecados do mundo inteiro, teria sua aplicação mais ampla. O objetivo seria aprender a justiça, como Isaías fala, conhecer a Deus de verdade. E onde entra a restituição de todas as coisas nessa história? O artigo conecta tudo isso. Atos 3 fala desses tempos de restituição, que viriam com a volta de Cristo. Seria restaurar o que Adão perdeu. Um tempo em que Jeremias diz que todos me conhecerão. Mas, atenção! Sim. Mesmo nessas condições favoráveis, o artigo lembra que Atos 3 também diz que quem rejeitar a Cristo naquele tempo, durante o milênio, sofrerá as consequências. A escolha individual ainda existe. Certo, a responsabilidade individual permanece. Então, para resumir,
A visão do artigo é de um plano em 2 etapas. Uma prova especial agora para a Igreja, com recompensa celestial, e uma oportunidade geral, no milênio, para o restante da humanidade aprender e ser testada em condições melhores. Tudo baseado no resgate de Cristo, que é para todos. Exatamente essa a ideia. A grande diferença é o quando e o como da prova. Mas a oportunidade baseada no sacrifício de Cristo seria universal, segundo essa leitura das Escrituras que eles apresentam. É uma perspectiva que realmente amplia o quadro, né? E nos deixa pensando, se essa visão estiver correta, como isso muda nossa forma de ver a justiça e a misericórdia de Deus? E o destino de tanta gente que viveu e morreu sem nunca ouvir falar de Cristo? Fica aí a reflexão. Pode estudar a Bíblia. A palavra como você nunca ouviu.